Agora que a gente já viu a parte de lógica básica e algumas operações e representação numérica, nós vamos mostrar mais alguns componentes ainda combinacionais que a gente costuma usar nos nossos circuitos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui, certo? Nós vamos trazer em especial os circuitos combinacionais mais utilizados e nós vamos falar nesse momento sobre os multiplexadores. Depois eu vou gravar mais vídeos aqui sobre os outros componentes, tá? Então, primeira parte é o multiplexador. O que é um multiplexador? O multiplexador é um circuito que transfere para a saída o valor de uma das suas entradas de acordo com os sinais de seleção. Então, se a gente pensar do ponto de vista do diagrama, eu vou fazer um multiplexador de duas entradas, a entrada A e a entrada B. Ele geralmente tem um sinal S de seleção e tem um sinal F de saída. Esse multiplexador ele vai fazer o seguinte, né? Quando S for zero, nesse caso aqui, a gente vai ter F, vai receber o A. E quando S for 1, a gente vai ter F recebe B. Tá? Então, no fundo, S é a seleção. Se eu colocar 0, o A que passa. Se eu colocar 1, o valor de B que passa. Observa que o F vai receber exatamente o valor de A. Então, se A for 0, F recebe 0. Se A for 1, F recebe 1. Tá? A mesma coisa vale para o B. Tá bom? Então, como eu mencionei, esse é o nosso circuito. A nossa tabela verdade é bem simples de fazer. S recebe 0, a gente vai ter o W0. S recebe 1, a gente vai ter o W1. Tá? Então, a gente seleciona uma das entradas e transfere para a saída. Tá? É uma das formas de tomar decisão em circuitos lógicos. Imagina alguma coisa com a cara de if do seu código. Se a gente quiser tentar trazer aqui para a nossa expressão lógica, o que a gente vai fazer? Vamos olhar esse pedaço aqui de baixo primeiro, tá? O que nós temos? Quando S é 1, tá? O valor de W1 chega aqui, logo 1 e W1 vai ter uma saída W1. Quando S é 0, quer dizer, aí o W1 está aqui, e o nosso S vai ser 1 e vai gerar um 0 aqui desse lado. Se ele gera um 0, está saindo um 0. Quando a gente fala, então, 0 ou W1, F igual a W1. Então, a gente demonstrou esse lado de cá. Agora, vamos demonstrar o outro lado, né? Quando o nosso S é igual a 0, S igual a 0 vai fazer se ia sair 0, vai chegar um 0 aqui embaixo. Mas, ao mesmo tempo que ele vai fazer um 1 chegar aqui nessa porta do E, que vai ter um W0, que vai sair o W0, que vai chegar aqui embaixo, que vai fazer com que F seja W0. Tá? Então, a gente está falando que o W0 vai chegar aqui até o final. Tudo bem? Então, essa é a forma que nós temos, é isso que a gente faz no multiplexador. É bem importante lembrar que o nosso multiplexador pode ter mais entradas, então o S pode ter 2 bits, aí eu vou selecionar uma entre 4 entradas também, tá? Então, é o nosso exemplo aqui, esse aqui é o nosso diagrama agora maior. O que ele faz aqui? Eu tenho S0 e S1, e de acordo com o valor, se eu colocar 0, 0, eu pego a entrada W0, se eu colocar 0 e 1, eu pego a entrada W1, 1, 0 vai pegar a entrada W2, 1, 1 vai pegar a entrada W3. E aqui a gente tem uma característica que vocês podem encontrar um circuito onde ele não menciona isso para você. E se ele não mencionar para você, tenha certeza, o default é exatamente, eu começo do 0, que é a entrada mais de cima, até lá embaixo. Então, nem sempre você vai escrever esses números dentro do multiplexador, do ponto de vista de diagrama e da mão, você vai acabar fazendo isso como algo mais automático para você, tá bom? Então, o número de portas de entrada é sempre uma potência de 2 por construção do circuito, tá? Então, se a gente precisar de um outro número que não seja a potência de 2, escolha a maior potência de 2 que caiba. Então, você vai usar um multiplicador de 2 bits de seleção se você quiser 3 valores. E aí, o que você vai fazer? Na prática, o que você faz? Você vai ter um multiplicador de 4 entradas, mas você bota um 0 aqui, por exemplo. E garanta que seu S0 e S1 nunca gere o valor 1, que selecionaria esse 0. Tá? É isso que você vai fazer do ponto de vista do sistema como um todo. Tá bom? Bom, então aqui outra coisa importante, certo? Você pode juntar multiplexadores para fazer outros multiplexadores. Nem sempre você tem esse circuito aqui todo, então você pode virar e fazer o multiplexador através de outros. Então, nesse caso aqui, olha, nós pegamos o S0 para selecionar entre W0 e W1 e entre W2 e W3. Tá? Então, o que vai acontecer? O nosso S0, vamos supor que você colocou S0 como 1, então ele vai fazer com que apareça o W1 aqui
e o W3 aqui. E, obviamente, W1, W3. Aí, o que vai acontecer? Se o S1 for 0, vai sair F igual a W1. Tá? Só relembrando aquela nossa tabela verdade anterior, né? Então, a gente tem S1, S0, e aí nós temos um F, né? E só para voltar para você, ó, W0 até W3 aqui, tá? Então, nós temos W0, 1, nós temos todos eles. O que a gente vai fazer, então? A ideia geral que está acontecendo é que na hora que você escreve, tá? Na hora que você escreve um dado valor para o S0, você meio que está escolhendo ou esse, tá? É isso que você está fazendo, S1, desculpa. E quando você escreve o S0, 0, está escolhendo esses dois, que é o que a gente acabou de fazer. Se você escolhesse 1, você estaria escolhendo entre esses outros dois aqui, tá? Então, você está fazendo essa seleção separada. Deixa eu só aproveitar aqui, tem um exemplo aqui para mais portas, né? Mas eu queria tentar, deixa eu voltar aqui no de duas portas. E isso aqui, quando a gente vai falar em Verilog, vocês estão fazendo algo com essa cara, né? Certo? Então a gente está falando aqui, olha, se S for 1, F igual a W1, caso contrário, F igual a 0. Relembrando que você não precisa colocar o 1 aqui, tá bom? E você pode colocar esse parênteses aqui, e se você achar conveniente, você pode escrever desse jeito aqui. Para mim ficou conveniente porque eu economizei espaço aqui na tela, mas do ponto de vista do seu código, a gente acaba não recomendando que pode perder legibilidade lá na frente, tá bom? Então, a gente recomenda que você use aquele else separado e gaste 4 linhas para esse código aqui, tá bom? Bom, aqui então a gente pode fazer múltiplos bits, eu posso fazer mais seleções, então eu posso pegar 2 multiplexadores 4 para 1 e usar isso para montar um multiplexador 16 para 1, tudo bem? Aqui o ponto interessante é que, nesse caso, esse multiplexador 16 para 1, ele precisa de 5 multiplexadores, 4 para 1, porque eu preciso desses 4 primeiro aqui e depois esse último aqui, tá? Esse aqui é o formato. E outra característica importante que a gente tem aqui é que a gente coloca os bits menos significativos na primeira seleção, se a gente quiser ter essa sensação de ordem aqui, olha, dos valores de W, tá? É só você fazer a lógica direitinho que você vai encontrar que primeiro selecionando os bits menos significativos, você faz essa escolha e depois você pega os bits mais significativos e escolhe o bloquinho que você quer. No fundo, esses 2 bits estão escolhendo qual desses 4 multiplexadores vai gerar a minha resposta. E por isso que são os bits mais significativos aqui, tá bom? Tarefa para vocês, quantos multiplexadores 2 por 1 você precisa para fazer um multiplexador 16 por 1? O que eu falo? Aperto uma pausa aí no vídeo e eu vou esperar um pouquinho. Apertou a pausa, faça isso. Pronto, agora você já tem a sua resposta, você já pensou o que a gente vai fazer. Só relembrando, eu preciso de um primeiro momento fazer para as nossas 16 entradas aqui, eu teria que agrupá-las de 2 em 2, então eu já teria 8 multiplexadores, não é verdade? E aí eu vou precisar de uma outra camada que eu também vou agrupar de 2 em 2. Então se eu agrupar esses 8 de 2 em 2, eu vou ter 4 multiplexadores, tudo bem? E aí eu vou ter que agrupar esses 4 aqui de 2 em 2. Se eu agrupar 4 de 2 em 2, eu vou ter 2 multiplexadores. E obviamente eu vou ter que ter mais um multiplexador, tá? Para poder selecionar o resultado final. Então eu vou ter 8 mais 4 mais 2 mais 1. Isso aqui é igual a 15. Então eu vou precisar de 15 multiplexadores 2 por 1 para fazer o equivalente a um multiplexador 16 por 1. Normalmente não é assim que a gente faz, mas a gente tem uma forma de compor e vocês podem usar circuitos aí para compor, tá bom? Um outro componente interessante que a gente fala é o que a gente chama de crossbar switch. Esse é um circuito que tem N entrada e K saídas, tá? E ele permite que qualquer entrada seja conectada a qualquer saída. Um exemplo típico é um circuito de rede que conecta múltiplos computadores uns aos outros, tá? Aqui eu estou mostrando ele unidirecional, eu tenho um S aqui
e o S vai decidir se eu vou pegar o X e colocar no Y ou se eu vou pegar o X e colocar no Y2. Tá? Na hora que eu faço um desses aqui, o outro também vai ser feito do outro lado. Tá? Uma característica importante aqui também é a gente chegar e pegar, permitir esse tipo de coisa, tá? Tudo bem? Então, só para relembrar, olha bem, olha, o nosso X1 está ligado na porta 0 e na porta 1 aqui. Então, na hora que eu coloco S igual a 0, significa que eu estou mandando o X1 para cá, mas nesse aqui eu estou mandando o X2 para cá. Tá vendo? Por outro lado, se eu colocar S igual a 1, o que eu estou fazendo é mandar o X1 para cá e o X2 para cá. Tudo bem? Então, é razoavelmente simples, você tem os multiplexadores e você gera exatamente a seleção oposta dele. Você poderia pensar num circuito onde você teria que usar o inversor no S, mas é mais fácil fazer simplesmente trocando as entradas do multiplexador. Tá? Com isso você faz o seu circuito genérico lá na frente. Tá? Uma outra coisa importante que a gente pode fazer é implementar funções lógicas usando multiplexadores. Então, se a gente tem um multiplexador aqui, eu tenho esses valores aqui na entrada, tá? Quer dizer, na verdade eu tenho esses valores de S, né? Esses aqui seriam os nossos valores de S. Eu poderia virar e colocar isso aqui na nossa porta de entrada. Só relembrando, então, eu poderia fazer um multiplexador de 4 entradas com X1, os nossos aqui. A gente vai ter o F. E se eu quiser fazer com que esse F seja um AND, basta a gente colocar 0, 0, 0, 1. O que significa isso? De acordo com os valores de x1 e x2 que a gente colocar, ele vai gerar um f para a gente. Tá? Ele vai gerar o nosso f, que é um AND. E a gente pode trocar num dado momento, se eu quiser fazer esse f virar um OU, basta a gente trocar os valores para cá. Tá? E a gente também pode fazer, por exemplo, um f virando um NOT x1, e aí eu vou desenhar um multiplexador de 2 portas só, tá? Então nós temos o x1 aqui, e se a gente quiser fazer um multiplexador que tenha a função NOT, o que a gente precisa fazer é colocar o valor 1 na porta 0 e o valor 0 na porta 1. Aqui entra uma coisa bem interessante para vocês, muito cuidado aqui com a interpretação que eu estou dando para implementar uma porta lógica. O que significa implementar uma porta lógica nesse nosso contexto? Significa que a gente fez um outro circuito que não tem nada a ver com o nosso desenho do AND, por exemplo. Tá? A gente não tem esse desenho do AND aqui, ele não é um AND, mas ele se comporta como se fosse um AND. E para a gente esse que é o ponto relevante aqui, tá? Então a gente consegue implementar funções lógicas com multiplexadores. A ideia geral é você simplesmente pegar e usar como entrada essas portas aqui, tá bom? Só para a gente mostrar, então a gente consegue implementar o AND, né, que é o que eu tinha mostrado para vocês, tá? A gente consegue... Deixa eu pegar aqui, ó, implementar o OU. Tá? A gente pode colocar esse OU aqui para a gente implementar o OU. O que significa aqui? Significa que a gente vai botar 0, 1, 1, 1, que é o que a gente já tinha desenhado. E aí a gente vai fazendo cada um desses componentes. Tá? Se a gente tiver uma tabela verdade qualquer, e quer dizer, eu não sei que porta lógica quiseram, mas eu fiz essa função, basta pegar exatamente isso e colocar aqui, olha. Acho que esse é um ponto bem importante. Então, não importa a função, você não precisa saber que função lógica é essa. Você pode ter isso como resultado do seu circuito. Você projetou uma função que é essa daqui, então você bota o multiplexador, configura as entradas dele e fica tudo direitinho para você. Tá? Nesse circuito especificamente, esse caso aqui, a gente consegue até melhorar um pouco mais. A gente consegue pegar e prestar atenção que para os valores de W1, 0, 0, quando o W1 tem valor 0, a nossa saída pode ser o W2. Então a gente pode colocar o W2 ali. E para os valores de W1 como 1, a nossa saída também vai ser o nosso W2 invertido. Tá vendo? Então no W0 a gente sai o mesmo W1, e aqui no F, com W1 igual a 0, a gente sai exatamente o W2, e com W1 igual a 1, a gente sai o inverso dele. O que significa isso? Eu posso diminuir o número de portas do multiplexador, e a gente consegue olhar
e montar os valores de entrada do f, tá? E a gente pode fazer isso com funções muito mais complexas aqui, tá? Essa aqui é uma função que a gente pegou, que é a função maioria. O que é a função maioria? Ele vai pegar com 3 entradas. Nesse caso, as 3 entradas são zero, a função maioria vai falar que o zero é maioria. Aqui embaixo, olha, eu tenho 2 zeros e 1, a função maioria fala que a entrada é zero. E a mesma coisa vai acontecendo aqui, olha, eu tenho maioria de zeros, aqui eu tenho maioria de zeros. Mas quando a gente chega nessa função, nesse linha aqui da nossa função, a nossa maioria é 1, tá? Nessas outras aqui embaixo, a maioria é de 1 também. Tá? Então, se a gente quiser pegar um multiplexador, vamos fazer primeiro com um multiplexador de 3 entradas. O que a gente faz? Basta pegar esses valores aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Que é exatamente os valores que estão aqui, tá vendo? Eu copiei diretamente todos esses valores. Tudo bem? Dá para melhorar? A gente pode tentar melhorar esse circuito. Então, o que a gente consegue fazer para melhorar esse circuito? A gente pode agrupar o W1 e W2. E olha que coisa interessante. Quando o W1 e W2, os dois são zeros, a maioria vai ser zero já de uma vez. Quando os dois são 1, a maioria vai ser 1. Certo? Porque simplesmente os dois já são 1. Mas quando eles não representam maioria, eles estão diferentes, que são esses casos aqui, a maioria vai ser dada exatamente pelo W3. Então, aqui nessas entradas, a gente pega o W3. Então, nesse circuito aqui, o W3 está nesses dois valores, tá vendo? E a gente colocou o 0 aqui e colocou o 1 aqui. E com isso, a gente consegue montar o nosso circuito e a nossa função com esse multiplexador. Daria para fazer mais elaborado, com uma equação lógica mais complicada. A gente não vai detalhar tanto aqui, mas dá para a gente tentar fazer com a função mais complicada. O grande ponto aqui é que essa função está tão complicada que eu já começo a falar para vocês que isso aqui já não está mais implementado com multiplexador, está sendo implementado com muito mais porta-lógica do que com multiplexador, tá? Mas dá para poder levar adiante, esse que é o exemplo para a gente aqui, tá? Então, e só para a gente fechar, eu mostrei para vocês ali atrás, então uma das formas da gente fazer multiplexador é a gente pegar o nosso código em Verilog e a gente pode fazer if, certo? S igual a 1, o que a gente vai fazer? F igual a W0, else. É isso aqui que é o nosso código em Verilog. Então não esqueça que toda vez que você está fazendo um if lá no seu código em Verilog, vai aparecer alguma coisa com essa cara aqui. E aí, um outro ponto importante é que às vezes a gente está acostumado com a nossa linguagem de programação em fazer if. Eu não vou colocar o igual a 1, porque esse é o default, tá? E a gente faz isso aqui. Tá? E eu não coloquei o else. Aí eu queria voltar para vocês aqui nesse multiplexador e lembrar para você que seu multiplexador tem 2 entradas. Então você precisa de alguma forma definir um valor para f. Tá? O que está acontecendo aqui é que nesse circuito aqui você está começando a construir um circuito com memória. O que você fala para ele é toda vez que o S tiver valor 1, o F vai receber o W0. E quando o S não tiver valor 1, o F vai manter o valor dele, que provavelmente não é o que você tem intenção. Então esse F aqui ele vai ficar com W0 desse momento que o S está 1, mas nos próximos momentos, quando o S mudar, ele vai manter esse W0 como saída. Não é o que você quer. Então, tipicamente, presta muita atenção para você colocar o seu else e você definir um valor que seja o W1, ou que seja, por exemplo, 0, ou que seja alguma coisa relevante para o seu contexto, tá bom? Ok, pessoal? Com isso, a gente encerra mais um vídeo para vocês, tá? Até mais, então.